e melhorarmos naquilo que nós estamos ouvindo, né? Deus, ele sabe que a pessoa ela melhora quando ela ouve a palavra e guarda no coração, né? Então, toda vez que eu vou ministrar, existe uma expectativa que aquilo que Deus pôs no meu coração possa também adentrar no seu coração e você realmente ser edificado pela palavra do Senhor. Então, te convido a abrir a sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 4. Em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 4. A partir do 19. Em nome de Jesus. Todos acharam? Está escrito assim na palavra do Senhor. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e o seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz. Mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: "Não se desespere, você teve um menino." Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu o menino o nome de Icabode e disse: "A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do seu marido." Versículo 22. Ainda acrescentou: "A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." Amém? Pai, obrigado pela oração do teu filho. Deus, obrigado por este momento. Deus, fala conosco de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos mais uma vez reunidos e tendo certeza que o Espírito Santo já está falando ao nosso coração através do louvor, através da oportunidade, né, do evangelista e de cada irmão que expressou aqui. E sabendo que Deus ele quer que nós podemos, nesse momento que nós vamos ter aqui, estar sensível do que Ele quer falar ao nosso coração. Nós precisamos entender que nós fomos criados, né, na matéria, e temos que ter ciência que nós não podemos viver com olhar na matéria. Deus quer que nós possamos viver nesses últimos dias o que a palavra dele declara, que Deus é Espírito. E nós precisamos conectar com Deus, um Deus que não é matéria, que nós precisamos ficar vendo para poder dar para Ele aquilo que Ele é digno. Nós fomos criados, feito da matéria, físico, mas se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver claramente que todos aqueles que foram vencidos porque olharam para o físico, olharam para o material. E isso é uma arma poderosa para que o diabo arrebata muitas pessoas do propósito que Deus tem na vida dele. Se nós olharmos, nós vamos ver que os profetas tiveram mais êxito, assim dizer, naquilo que foi chamado, foram aqueles que não era apegado à matéria, não era apegado físico. Eram pessoas que tinham olhado a simplicidade, que se vestia simples, que comia coisas simples e que andava aonde poucos queriam andar. E
essas pessoas o inimigo teve dificuldade de romper. Por quê? Porque aonde encontra alguém que vive no Espírito, essa pessoa se torna mais resistente daquilo que o diabo tem oferecido nesse mundo. Certo? Quero que fique isso para nós, porque o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Que o nosso adversário, o diabo, ele traz o material, ele traz o físico, o tocável, aquilo que os nossos olhos, né, olha, e ele trabalha em cima disso. E nós entendemos que Jesus veio para nos dar força e vivermos a vida que Deus tem para nós, que é uma vida no Espírito. Jesus venceu o diabo porque ele não olhou para a matéria. Ele foi no Espírito, venceu através da palavra, e o inimigo tentou mostrar o físico, tentou mostrar para ele a matéria, a pedra, o reino, e ele não olhou para aquilo. E nós não podemos olhar para o físico, aquilo que é palpável, porque o inimigo ele tem uma precisão de nos seduzir quando nós olhamos. Nós nascemos para viver no mundo físico, mas viver o desejo do Espírito. Sabe? Aquilo que não é palpável, não físico, que não se vê. Então as pessoas têm dificuldade de estar num ambiente como esse e se entregar, porque ele precisa de um físico, ele precisa de um glamour, ele precisa de todo um aparato, ele precisa de todo um holofote ali para sentir que Deus está ali. E tudo que o inimigo quer é que ele crie essa expectativa e busque nesses lugares assim, para sentir Deus está aqui, porque eu estou sentindo, porque eu estou vendo todo. Não. Deus é Espírito. E onde tiver 2 ou 3 reunidos com desejo de estar ali. E tudo que o inimigo quer é que a gente não tenha essa percepção. E a gente damos um culto coxo para o Senhor, né? E Deus está aqui. Deus está aqui. Eu creio. Deus está aqui. Em nome de Jesus. Ele está contemplando o nosso coração. E eu com o olho fechado ali, Senhor, ensina me render mais a Ti, porque o Senhor está aqui, né? E a gente estamos num ambiente espiritual quando nós nos reunimos, porque Deus está aqui, Ele habita aqui e Ele é bem-vindo nesta casa. Acabamos de ler uma passagem em que traz para nós aqui uma reflexão de que o evangelista já estava falando aqui. Filho de crente não é crente. Precisa ter essa percepção de que nós estamos falando. A palavra do Senhor nos diz que nesse tempo, no Velho Testamento, depois de muitos anos de juízes ficar reinando, governando, administrando Israel, depois da morte de Josué, reis e mais reis se levantaram. E esses juízes que se levantavam para direcionar o povo era direcionado, depois que estava vivendo num glamour, num benefício da prosperidade, começava a buscar os seus deuses, buscava a sua idolatria. Foi falado aqui sobre isso, sobre pessoas que é agarrada à idolatria, né? E o evangelista falou algo, quando ele falou, o Espírito Santo me encheu no meu coração. É simples você ouvir aquela pessoa dizer, Deus, Deus, Deus. Quem é o Deus dela? O Deus dela é quem submete aquilo que o Deus dela pede. Entende? Então é simples a gente entender. O seu Deus eu sei quem é. O seu Deus eu sei quem é. Por quê? Porque você submete seu corpo, seu físico, sua finança, seu tempo, sua vida. Esse é o seu Deus, né? Então é simples todo mundo dizer Deus, Deus, mas a gente sabe quem serve o verdadeiro Deus, quem serve o falso. Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né? Então, ali naquela época o povo estava impregnado em voltas de pessoas pagãs. E eles
eram influenciados a se prostrar diante desses deuses, buscar esses deuses, mas quando eles buscavam esses deuses, eles ficavam derrotados, eles sofriam, eles perdiam a sua produção, perdiam a sua colheita, viviam a escravidão, aí eles voltavam para o Deus de Israel, e o Deus de Israel levantava juízes, homem que ficava ali na frente, dando direção da vontade de Deus. E um desses foi Eli. Eli foi um desses homens também, que era um profeta, sacerdote. Ele também era aquele que julgava. E a palavra do Senhor nos diz que ele teve filhos, Ofni e Finéias. Filhos esse que cresceu num ambiente espiritual. E ele cresceu vendo o pai, como ele temia, como ele buscava fazer aquilo que os seus pais ensinaram. E a palavra do Senhor nos diz que Deus havia dado um mandamento através de Moisés, que o povo de Israel deveria levar as ofertas daquilo que eles conquistavam, uma oferta de gratidão, as primícias, aquele animal ao qual eles consagravam, o Senhor levava para o templo, ou até mesmo a oferta desses animais como dízimo. Enfim, eles levavam para fazer aquilo que Deus pediu, que deveria ir uma vez ao ano, e levaram a sua oferta e sacrificar. A palavra do Senhor nos diz que estes dois, Ofni e Finéias, eles esperavam o momento em que as pessoas pegavam e davam essa oferta. E esse animal, e no momento que o sacerdote, ou aqueles que lá estavam, os levitas, ou quem prestava o serviço dentro do templo, ia cozinhar, ou ia levar para sacrificar, para queimar a gordura, eles, com garfo, tiravam antecipado. E os homens falavam assim: rapaz, espera primeiro eu dar a oferta que é do Senhor, a gordura, depois você vai e come. Ele me dá agora, eu quero agora. E a Bíblia nos diz que eles viviam dessa forma, constantemente. Vivia muitas das vezes em prostituição, vivia num ambiente onde eles faziam e praticavam o que bem desejava e ninguém poderia falar nada. Por quê? Porque eles eram filhos daquele que estava ali como juiz de Israel, aquele que estava guardado. Aí o pai falou para ele: meu filho, se um homem pecar contra o outro homem, ele dizendo, um homem pode intervir. Se um homem errar contra outro homem, o homem, que ele estava querendo dizer que era ele, o juiz, né, pode intervir pelo aquele homem, pode livrar aquele homem. Mas se um homem errar contra Deus, quem vai livrar ele? E a Bíblia fala assim: e os filhos de Eli, ainda mais, continuavam nessa prática. Eu quero que você entenda esse pano de fundo. Eles continuavam a viver da mesma forma, sendo exortado pelo pai, sendo exortado pelos levitas, pelos homens que ali estavam dentro do templo. Não faça isso. Mas eles continuavam a praticar aquilo que trazia tristeza no coração de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele envia um profeta. E este profeta traz uma palavra direta para Eli. Primeiramente, ele fala para Samuel, ainda jovem, criança: olha, eu vou fazer algo em Israel que é de tinir os ouvidos. Eu vou trazer sobre a casa de Eli, sobre os filhos de Eli. E eu vou matar os 2 filhos de Eli. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Porque de Deus não se zomba.
E a Bíblia nos diz que ele era uma criança. E isso é importante nós entendermos. Por que é importante? Porque tem certas coisas que a criança tem que ouvir já. Porque ela está crescendo no ambiente espiritual e ela tem que entender o Deus que ela vai servir amanhã. Então, Deus estava querendo ensinar para nós aquilo que muitas das vezes possa ter ocorrido com Eli. Fale para o seu filho que não deseje usar roupa de crente, andar como crente, ter todo o ritual de crente, mas não ter o temor de um verdadeiro crente, de um verdadeiro sacerdote, de um verdadeiro homem que está dizendo que representa o meu reino. A palavra do Senhor vai dizer que Samuel ouviu Deus expressar sua indignação pela falta de temor e de reverência. Por que Deus falou para Samuel? Devo analisar por que Deus falou para Samuel. Porque nós temos uma tendência a estar num ambiente onde pessoas que dizem ser crente fazer coisas, nós achar que podemos fazer também. Não acontece nada com fulano. Não acontece nada com ciclano. Vou ficar também. Vou tocar também. Vou pegar a gordura também. Vou pegar algo também. Vou fazer algo também. Deus está dizendo, você está crescendo neste ambiente. Mas tempo certo. Que nada que está acontecendo aqui está passando desapercebido diante dos meus olhos. E você vai dar essa notícia. Olha, quem era o juiz? O juiz não quis usar sua posição de juiz para julgar os seus filhos. E Deus levanta uma criança para dizer, é isso que Deus falou a respeito da tua casa. Teus filhos vão morrer. Entende? Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar para falar para quem é de nosso direito falar. Se eu não falar para você, Deus vai usar uma criança para falar para mim aquilo que eu deveria falar para você ou para outro. Se o pai não falar para o filho, alguém de fora vai falar. Muitas das vezes vai falar até para nós. E a palavra do Senhor nos diz que Eli entendeu que Deus havia falado com Samuel. Agora, a Bíblia nos diz que se levantou uma peleja, uma guerra, os filisteus contra os israelitas. E a Bíblia nos diz que o israelita foi diante dos filisteus e começou a pelejar. E eles foram derrotados. Se eu não me engano, 3.000, 4.000 homens. Morreram, eles voltaram e falaram, por que Deus permitiu que a gente perdesse? Por que Deus nos derrotou? Por que Deus nos derrotou? Faça uma coisa. Pegue a arca. Traga a arca do Senhor. Vamos levar. E a Bíblia nos diz que quando eles pegaram a arca e levaram até o arraial, houve um barulho. Um auê. Uns gritos. Manifestações. Aí eu abro um parênteses para você entender algo fundamental para nós. Nem sempre, quando você vê muito barulho, muito grito, significa que Deus está ali, não, amado. Vai estar todo o ritual, vai estar todo o aparato, mas Deus não habita naquele ritual. Deus habita em meio de homens e mulheres que temem a sua palavra. Existem pessoas que querem criar uma arca e botar dentro da igreja. A presença de Deus está aqui, ó, a arca. Um chofar, não sei o quê. E quer criar toda coisa com simbolismo de que Deus está ali. Mas se você não submeter a palavra de Deus, se você não submeter aquilo que Deus está ensinando,
sobre aquilo que Deus está querendo, se nós estamos desprezando, foi o que o filho de Eli estava desprezando? E se nós desprezarmos a oferta que Deus nos deu? O que será de nós? Quem é a oferta que Deus nos deu? Jesus Cristo. Olha, a palavra do Senhor vai dizer que o povo estava gritando. O povo estava gritando. Aí os filisteus falaram assim: os deuses estão lá no arraial dos israelitas. Os deuses estão ali. O Deus que livrou o povo do Egito está lá. Ai de nós! Só porque o povo estava gritando. Só porque o povo estava eufórico. Só porque o povo estava naquele movimento todo. Mas Deus estava ali? A arca poderia até estar. Mas a presença de Deus não. E a Bíblia nos diz que um dos filisteus falaram assim: olha, não temas. Se vocês ficarem com medo, vocês vão ser derrotados pelos israelitas. E eles se animaram e ficaram fortes, resistentes. E a Bíblia começa a dizer: e foram também Ofni e Finéias. Entende? Foram para onde? Foram para a guerra. Contra quem? Contra os filisteus. E a Bíblia nos diz que eles foram porque eles eram um sacerdote, queria levar aquela arca, porque aquela arca simbolizava Deus. A presença de Deus está aqui, a gente vai vencer esse exército. A gente vai vencer esses filisteus. Agora nós vamos vencer a alegria do povo, a animação, o povo vibrante. Mas, todavia, aqueles homens, no momento em que eles deveriam viver uma vida reta, íntegra, justa diante de Deus, cumprindo com o seu chamado, eles desprezaram aquilo que Deus chamou eles para fazer. Eles brincaram com as coisas de Deus. Eles debocharam com o ritual que as pessoas levavam, com a oferta. Eles não fizeram caso. Mas agora eles estavam indo diante de uma peleja, estavam acreditando que Deus tinha esquecido, tinha apagado tudo que Deus levantou com os profetas, seu pai, os homens que ali exortaram. Ele pensou que Deus havia esquecido e foram. E a palavra do Senhor nos diz que eles confiaram naquela arca. Entenda que Deus ele nunca deixou que nós ficarmos agarrados a algo, lembra? Material, físico. Ele quer que nós tememos Ele no nosso coração. Eu boto o crucifixo. Eu boto... Irmão, não adianta você botar nada dentro do seu carro se o seu coração ele não está habitando. Se no seu coração não há temor. Não adianta você ir para a peleja pensando que Deus vai te proteger porque você botou o Salmo 91 dentro do bolso. Não adianta você acreditar que você tem ali uma imagem do que acredita ser de Cristo na cruz em algum lugar que vai mudar o quadro que lá está. Se você não viveu uma vida reta, íntegra, justa diante de Deus. A Bíblia nos diz que eles foram com o peito aberto, acreditando que Deus ia dar a vitória porque ele estava levando algo. Um símbolo da presença de Deus, que era aquela arca. E a Bíblia nos diz que eles entraram na peleja, morreram mais de 30 homens. 30 mil homens morreram. E eles foram derrotados. E Ofni e Finéias foram ceifados naquele dia. A palavra do Senhor nos diz que quando um homem, ele era benjamita, viu que a coisa estreitou, ele meteu o pé e voltou. E chegou trazendo a notícia para o seu pai. A Bíblia nos diz que o seu pai já estava cego. E quando ouviu que os filhos deles tinham sido mortos, e que a arca de Deus havia sido levada, ele caiu para trás
e quebrou o pescoço e morreu. Eu queria que você entendesse algo. Eu creio que Deus ele tem um tempo para mim e para você viver na terra. Amém? Você está aqui? Você está entendendo o que Deus está falando? Eu quero que você entenda que Deus ele nos chamou para vivermos algo para a glória do nome dele. Eu quero que você saia daqui compreendendo que Deus chamou você para viver para ele, da forma dele, do jeito dele, e não só o exterior, não só a capa, porque certamente nós poderemos ter a nossa vida abreviada. Entendeu isso? A forma como Ofni e Finéias viveu abreviou a sua vida. Mas a palavra do Senhor vai dizer que estava ali o pai dele já cego. E quando ouviu que Ofni e Finéias morreu e que a arca do Senhor havia sido retirado, a Bíblia diz que ele caiu para trás e ele sempre estava naquele lugar. Por que não quebrou o pescoço e morreu antes? Entenda. Quando aquilo que você vive morre, você morre também. Ele parou de viver para Deus e começou a viver para os seus. Quando o filho morreu, o que viver mais? É muito forte. Ele também morreu. A palavra do Senhor vai dizer que a sua esposa, a esposa de Finéias, estava grávida, muita expectativa de os dois criar os seus filhos. E quando ela ouviu, ela entrou, né, para dar o parto ali, teve as dores, as contrações, e ela começa a entrar em trabalho de parto e ela, naquele momento ali, ela gera o filho e morre. Ela consegue ali o filho e antes de morrer, ela dá um nome e acabou. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Israel. Amado, essa mulher, ela entendia algo que nós precisamos entender. Deus, Ele não quer que na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, a glória de Deus se afaste. Existem pessoas que a maior alegria é ter o filho, mas aquela mulher ela não teve força suficiente para viver. Dá para entender que a glória de ela está falando que algo mais importante aconteceu. Dá para entender? Algo mais importante. Sim, meu filho nasceu, mas você está entendendo o que aconteceu aqui em Israel? A glória de Deus deixou disso daqui. Para que eu ter filho? Para que marido? Para que casa? Para que... Se não tem Deus mais em nosso meio. Você está entendendo? E termina o capítulo dessa forma. A glória de Deus foi tirada. Foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Agora, eu quero que você entenda porque nós cantamos aqui no início. Espírito Santo vem habitar. Espírito Santo vem fazer morada. Eu não preciso ser conhecido por ninguém, mas a tua glória. Eu quero estar na tua presença. Eu quero estar. Se nós entendermos isso, que aquela mulher entendia o que era a glória de Deus. Quando nós entendermos isso, que a presença de Deus é mais importante para a nossa vida, nós não vamos nos apegarmos a nada neste mundo. Porque quando nós temos Deus, nós temos vida. Quando nós
temos Deus, irmão, nada mais desse mundo pode ter em nós um desejo de nós querermos. Então tem muita gente que tem buscado muita coisa. Tem muita gente que tem provado, comido, tocado em muita coisa. Mas ele vai descobrir na vida dele que tudo é vaidade. Salomão, ele finalizou. Ele começou dizendo, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eu comi, eu toquei, eu fiz, eu comprei, eu tive, eu construí, eu fiz tudo. Mas eu descobri que tudo é vaidade. Sabe que tem que ter uma coisa na vida? Ele termina o capítulo iniciando, vaidade, tudo é vaidade. Ele finaliza dizendo, sabe o que você tem que fazer? Lembra do teu Criador. Lembra, teme a Deus. Vive a vontade de Deus. Porque vai chegar dia que você não vai ter prazer mais. Por quê? Porque a glória do Senhor vai sair da tua vida. Tu vai ver que não tem mais nada no mundo que possa nos dar motivação, alegria, satisfação, se não for a presença de Deus. Aqueles homens desprezaram o que eles tinham de abundância. Constantemente. A arca estava lá e a glória de Deus pairava sobre aquele lugar. Eles preferiam estar na prostituição, na desobediência, em todo tipo de coisa. Mas no momento que ele procurou a presença de Deus para lutar, para guerrear, para vencer os seus inimigos, Deus deixou eles na força do braço deles. E eles morreram. Por quê? Porque não quis honrar aquele que o escolheu para viver na excelência. Nessa noite nós possamos abrir o nosso coração e que jamais poderemos deixar que essa palavra entre na nossa casa. E católico. Foi-se a glória de Deus. Que Deus nessa noite possa guardar essa palavra no nosso coração, Senhor. Que eu não venha jamais negligenciar o meu chamado, que eu não venha jamais me apegar mais a prazeres de coisas que a tua palavra tem me ensinado, que é honrar a tua presença. Aonde a presença de Deus é honrada, o gigante cai, a muralha cai. Se por um caminho ele veio, por 7 eles fugirão de vocês. Mas se nós negligenciarmos, certamente nós estaremos vulneráveis para que o diabo venha nos matar, destruir. Por isso, nós estamos vendo a história de Ofni e Finéias, acreditando que essa história não vai ser uma história que vai ser contada por ninguém a respeito da nossa vida. Porque nós vamos honrar a oferta que é Cristo, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Aleluia.